dando continuidade, gente, aqui, vamos analisar essas substâncias aqui, ó, para a gente saber quem é que tem ponto de fusão e ponto de ebulição maior. Então, vamos olhar aqui, ó, H2O e CO2. Primeira coisa que nós vamos olhar é o quê? O tipo de força. Então, ó, H2O, oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Então, aqui é uma ligação de hidrogênio. CO2 é aquela exceção que eu falei para vocês. Então, é um dipolo induzido. Então, qual é a força maior? É a ligação de hidrogênio ou o dipolo induzido? É a ligação de hidrogênio. Então, essa substância aqui, ó, comparando com essa, ela vai ter ponto de fusão maior. Vamos olhar aqui, ó, HCl. Aqui, ó, eu não tenho uma substância formada só de carbono nem de hidrogênio, nem do mesmo elemento químico. Então, vai ser o quê? Um dipolo. NH3. Nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. Então, eu vou ter o quê? Uma ligação de hidrogênio. Qual é a força mais forte? É o dipolo ou ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio. Então, comparando essas duas substâncias, o NH3 vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição maior. Então, ó, tanto o dipolo como a ligação de hidrogênio, elas são polares. Aqui, SO2 e CH4. Aqui a substância é formada só de carbono e hidrogênio, então é um dipolo induzido. Essa aqui, ó, o oxigênio não está ligado diretamente a hidrogênio, nem é formado só do mesmo elemento químico e nem só de carbono e hidrogênio. Então, dipolo. Qual é a força mais forte? É o dipolo induzido ou o dipolo? O dipolo. Então, essa daqui vai ter o ponto de ebulição e de fusão maior. Vamos analisar esses casos aqui, ó. Aqui eu observei, essa molécula tem 5 carbonos e 12 hidrogênio. Essa daqui também, ó. E essa daqui também. Então, tem a mesma fórmula molecular. Todas essas três aqui são formadas por a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio. Então, como elas são formadas? As três são formadas só de carbono e hidrogênio. Eu vou ter o quê? Um dipolo induzido. Então, por o tipo de força, não tem como eu analisar qual das três tem o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Então, eu vou olhar o que? O tamanho da cadeia, né? Se eu olhar aqui o tamanho da cadeia, tem a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Então, por o tamanho da cadeia, não dá certo. Eu vou olhar o que? A superfície de contato, né? Qual é a que vai ter menos coisas penduradas, ó? Então, eu analisando aqui, ó, comparando essas duas, entre essas duas, ó, essa daqui tem menos coisa pendurada nela, ó, tem menos ramificação. Então, entre essa e essa aqui vai ter o maior ponto de ebulição e de fusão. Só que se eu analisar as três, ó, olhando essa daqui, ó, ela não tem nada pendurado nela. Então, comparando as três, essa daqui, ó, ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição maior, ok? Pronto, vamos para esse exemplo aqui, ó. Primeira coisa, vamos olhar o tipo de interação, ó. Nesse caso aqui, se tu olhar, tu tem oxigênio e hidrogênio, mas eles estão ligados diretamente? Não, então não é ligação de hidrogênio. Como tem o oxigênio, carbono e hidrogênio, não pode ser dipolo induzido, então vai ser um dipolo. Se eu analisar essa daqui, ó, eu tenho o oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Então, vai ser o quê? Uma ligação de hidrogênio. Então, comparando as duas, como são forças diferentes, tem como eu analisar o ponto de fusão e ponto de ebulição só por a força. Então, aqui, o que vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição maior vai ser essa. Por quê? Porque ela é ligação de hidrogênio, né? E ligação de hidrogênio é a força maior. Se eu colocasse o composto NaCl, nesse caso aqui, o NaCl não vai fazer parte das interações intermoleculares. Então, o NaCl, ele tem o quê? Tem ponto de ebulição e ponto de fusão maior. Por quê? Porque aqui é uma ligação iônica, certo? Então, o NaCl é uma ligação iônica que nós estudamos no conteúdo passado.
Então, analisamos já o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Nós vamos analisar agora. Vamos olhar esses dois compostos aqui, ó. Então, aqui é formado só de carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, ele é o quê? Um dipolo induzido. Aqui, ó, é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que o oxigênio não está ligado diretamente ao hidrogênio. Então, nesse caso aqui é um dipolo. Essa molécula, ela é apolar e essa daqui, ela é polar. Então, qual é a força mais forte dessas duas? É essa. Então, se essa daqui é a força mais forte, ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser mais alto. Então, vai ser mais difícil romper essas ligações, essas interações. Pronto, vamos para o último passo aqui. É a solubilidade dos compostos orgânicos. O que é isso? A solubilidade. A capacidade que o composto tem de se dissolver em outro. Então, existe uma regrinha geral que a gente vai usar para isso. Qual é essa regrinha? Semelhante, dissolve, semelhante. Então, quanto mais parecido for o composto, melhor ele será dissolvido. Então, ó, polar dissolve polar, apolar dissolve polar, forças iguais dissolve forças iguais. Pronto, vamos aqui para os exemplos. Qual desses compostos aqui, ó, será dissolvido em água? A fórmula da água é o quê? H2O. Qual é o tipo de força aqui da água? É ligação de hidrogênio. Se é ligação de hidrogênio, ela é polar. Então, qual desses compostos aqui tem as mesmas características da água? É mais semelhante com a água. Então, analisando aqui, ó, CH2O. Apesar de ter aqui CH2 e esse O, mas esse O não está ligado diretamente ao H. Se eu for fazer, fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, ó, esse O não está ligado diretamente ao H, então não é uma ligação de hidrogênio. Vai ser o quê? Um dipolo. BR2, formado por o mesmo elemento químico, então é um dipolo induzido. H2S é o quê? Um dipolo. HCl, dipolo. H3C, CH2OH. Olha aqui, ó, OH. Oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Vai ser o quê? Ligação de hidrogênio e ela é polar. Então, qual desses compostos tem a mesma característica, a mesma semelhança da água? É esta aqui. Então, a regra geral de solubilidade é essa: semelhante, dissolve, semelhante. Então, desses compostos aqui, o que vai ser dissolvido por a água é esse aqui, certo? No caso aqui é o etanol. Aqui uma observaçãozinha. Se aumenta a parte da cadeia apolar, né, menos solúvel em água. Então, se a cadeia, a parte que é apolar, se você analisar, eu vou ter aqui, ó, CH2OH, que é a parte polar, e vou ter aqui, ó, CH2,6, CH3. Então, essa cadeia ela é bem grande, ó. Então, a parte apolar dessa cadeia ela é muito grande. Então, quando aumenta a parte apolar de uma molécula, ela vai ser mais difícil de ser dissolvida na água, certo? Quanto maior for a parte polar da molécula, melhor ela vai ser dissolvida em água. Então, gente, esse foi nosso conteúdo, um dos nossos conteúdos, né, desse segundo semestre.